Vamos começar aqui mostrando uma família de bloco que é importante para você iniciar a execução de paredes com blocos de concreto. Junto nós vamos mostrar as ferramentas e a argamassa propriamente dita. O bloco que a gente mais vai estar utilizando na nossa obra é o bloco de 39. Ele tem 39 centímetros de comprimento, 19 de altura e 14 de espessura. Esse bloco aqui, então, a gente vai estar utilizando em maior quantidade nas nossas paredes. Na sequência, nós temos o meio bloco, que ele é 19 por 19 por 14. Esse meio bloco, podem reparar que ele pega bem na metade do bloco de baixo. É aqui que começa a dar a estabilidade da parede. Então nós conseguimos hoje fazer obras de grande porte e com altitudes maiores quando a gente está entrelaçando os blocos na parede. Ou seja, nós estamos amarrando o bloco sem haver necessidade de você quebrar o bloco para encaixar ele no trecho. O terceiro bloco mais importante que a gente vai ter na nossa obra é chamado bloco de 34. Ele tem 34 centímetros de comprimento, 19 de altura e 14 de espessura. Esse bloco de 34 ele tem duas funçõezinhas básicas na nossa parede. Primeiro, toda a parede em L nós vamos encontrar esse bloco de 34. E segunda função é para a gente acertar a modulação da parede. O quarto bloco importante é esse aqui, que eles até apelidaram ele de cinquentão. Ele tem 54 centímetros de comprimento, 19 de altura e 14 de espessura. Esse bloco aqui ele é um bloco muito mais pesado, ele é ruim para a gente assentar pelo peso dele, mas ele tem um papel muito importante na obra, que é divisória dos cômodos. Por exemplo, ele vai dividir sala de cozinha, cozinha de banheiro, banheiro de sala e assim sucessivamente. Então nós vamos usar em pequena quantidade na nossa obra, porque ele vai ficar apenas na vertical a posição dele e não na horizontal, como muitos pedreiros acham que ele deve ser usado na horizontal. E o quinto bloco seria o bloco que vai substituir a madeira na obra, que é chamado bloco canaleta. Vocês estão reparando que esse elemento é um elemento em formato de U, onde você vai adicionar ferro aqui dentro e vai concretar fazendo o papel das vigas, vergas e contravergas de janela e vergas de porta aqui. A GAI ainda fornece outros blocos para complementar a família que a gente está utilizando, que é o bloco de 29, né? Ele tem 29 centímetros de comprimento, 19 de altura e 14 de espessura. Esse elemento de 29 aqui, pessoal, às vezes é para apenas complementar o que mostra a parede ou mostra o projeto de execução. O que é bom salientar? Nunca misturar a família de 39 que a gente acabou de mostrar com a família de 29, senão a gente não vai conseguir acertar as modulações das paredes que a gente está executando. Esse aqui é um exemplo de como que a gente pode utilizar o bloco para a elétrica. A gente faz com a maquita, né, 2 cortes verticais para ajudar a economizar às vezes num corte de disco. Também existe o bloco compensador, também para acertar uma modulação de parede. A gente tem esse bloquinho aqui, que ele tem 9 centímetros por 19 por 14. São esses os blocos principais para execução de qualquer obra. Fazer uma modulação para vocês entenderem como é que a gente amarra uma parede e na sequência eu vou mostrar as ferramentas utilizadas em cima do bloco. Pessoal, e aqui está o exemplo de uma parede que a gente vai concluir ela com a utilização completa dos blocos. Tanto é que a gente está mostrando a amarração do meio bloco com os blocos de 39 inteiro e todas as juntas delas têm que ser coincidentes. É muito importante a gente executar obra e para a execução de obra nós precisamos falar de projetos. O projeto é que vai ditar o tipo de parede que você vai ter na execução. Por exemplo, essa que nós temos aqui atrás da gente, ela começa mostrando aqui, ó, a amarração do bloco pequeno, que é o bloco de 19, com o bloco inteiro, que é o de 39. Reparem, pessoal, que as juntas de amarração, elas são bem coincidentes com o meio do bloco que a gente está mostrando. O esquadrejamento de parede é muito importante através da ferramenta chamada esquadro. Nós vamos pegar esse esquadro e vamos aplicar ele na parede, mostrando o esquadrejamento dessa parede. Quanto mais esquadrejado tiver a sua parede, maior será a economia do revestimento dessas paredes. Também o prumo de parede para certificar que a parede está ficando o mais perpendicular possível. Então a gente vê que o assentamento está o mais correto possível. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre modulação. Em modulação, pessoal, a gente consegue isso através de projeto. Então o projeto vai mostrar pra gente o que é uma modulação de parede. Por exemplo, paredes em T ou paredes em L. E todos esses projetos de modulação vai mostrar lá projeto de primeira fiada, como que eu executo uma primeira fiada,
e projeto de segunda fiada, mostrando para nós pedreiros como que você executaria uma segunda fiada da nossa parede. Então eu vou mostrar agora como é que se executa uma parede em T, utilizando o bloco 50, como esse que nós estamos tendo aqui, e mais um bloco de 39, fazendo a amarração da parede em T, sempre, pessoal, com 1 centímetro de junta que nós vamos ter ela aqui. Isso aqui é chamado modulação de primeira fiada, é mostrando a parede em T que eu estou colocando ela aqui. Vou mostrar agora para vocês como é que faz a segunda fiada dessa parede aqui. Eu vou utilizar um bloco de 34 e vou colocar ela aqui em cima. Nós vamos utilizar o esquadro aqui para verificar como é que vai ficar o esquadrejamento dessas paredes a partir de agora. Quanto mais esquadrejado ele tiver, maior será a economia da minha argamassa de revestimento, tornando até inclusive a parede mais leve do que a tradicional. A nossa cinta ou as vigas que a gente vai estar utilizando, nós vamos utilizar esse bloco canaleta aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Tem fundo inclusive. É um bloco U, onde a gente vai adicionar ferro aqui dentro e vai concretar ele igual essa viga que a gente tem aqui, ó. Essa aqui é uma viga, onde tem ferro locado lá dentro e concreto imediatamente após a colocação da alvenaria. Essa aqui é uma ferramenta que vai auxiliar a gente a esticar a linha na parede. Eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar essa ferramenta, uma delas eu vou posicionar ela aqui. A outra ferramenta, nós vamos posicionar ela lá. Eu vou pegar a linha de nylon, de preferência uma linha número 80, e vou amarrar ela nessa ferramenta aqui. Posicionado ela, a hora que eu estico a linha, ela trava lá, ó. Então eu vou estar amarrando a minha parede, posicionando a linha para esticar ela na parede. Então olha lá, a linha sai bem esticado e bem alinhado nas nossas paredes lá. Então nós vamos falar agora de juntas verticais. As juntas verticais é utilizado esta ferramenta aqui. Aqui embaixo, pessoal, nessa ferramenta tem 1 centímetro de espessura e nós vamos encostar essa ferramenta aqui no bloco, nessa situação aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu bloco com argamassa e esse bloco com argamassa eu vou encostar na linha e vou aproximar dessa ferramenta que eu tenho aqui. Então vamos olhar aqui, ó. Eu vou pegar meu bloco já com argamassa, vou colocar a argamassa no encabeçamento dela e vou levar esse bloco com argamassa até encostar na linha que eu tenho posicionado ela ali. E depois eu vou empurrar esse bloco até encostar na minha ferramenta lá. Encostou na ferramenta? Ótimo. Eu vou tirar essa ferramenta daqui e vou mandar para a próxima junta. O que ela está me promovendo aqui, pessoal? Um espaçamento aproximadamente de 1 centímetro de espessura, que é a minha junta vertical que eu estou posicionando. A utilização então da régua de nível e a marretinha de borracha vai facilitar agora a gente visualizar o nível e a planicidade da nossa parede. Olha lá como é que a gente vai utilizar ela. A gente vai acertar o nível da parede tanto na longitudinal dela aqui, ó, como na transversal do bloco aqui também. Se precisar ajustar esse bloco, nós vamos utilizar a marreta para levar ela no lugar. E será em todos os blocos que estão colocados já na parede. Então aqui eu vou posicionar ela de novo, verificarei o nível dela aqui na longitudinal, na transversal e também aproveitar a planicidade da parede, posicionando a régua na metade da parede do bloco de baixo. Se precisar ajustar, a gente bate com a marretinha e ela vai no lugar. Essa colher de pedreiro, que a maioria dos pedreiros utilizam, ela vai começar a perder um pouco o costume de a gente utilizar ele, porque ele pega só metade da superfície do bloco aqui, ó. Vai ocorrer que o nosso pedreiro, ele vai acabar perdendo a argamassa, que pode até cair ou para fora do bloco ou até mesmo pelo esse sistema de dentro da célula do bloco. Então ele perde a quantidade de massa que está colocando em cima do bloco. Nós damos uma solução para o bloqueiro a partir de agora. Ou ele utiliza as canaletas, que é essa aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, ou ele vai utilizar a palheta, conforme eu vou mostrar também para vocês. Pessoal, equipamento de segurança também é bem-vindo para a obra. Capacete, luva, para que os aditivos da nossa argamassa não chegam a corroer a mão das pessoas. Eu particularmente recomendo argamassas industrializadas para o assentamento da alvenaria, porque nós vamos ter vários fatores que ajudarão principalmente em resistência da parede e diminuir a absorção de água para dentro da nossa residência. Por isso que é recomendado utilizar argamassas industrializadas, que pode ser de qualquer marca aí. Então nós vamos começar montando agora a nossa alvenaria. Para isso, você precisa montar uma logística de como que você coloca ele na parede. Então nós temos aqui a argamassa, os blocos enfileirados de
pé e a nossa viga de baldrame, onde a gente vai iniciar a nossa alvenaria. Então vamos lá. Nós precisamos fazer primeiro uma regularização da altura dessa primeira camada. Nós vamos pegar a argamassa que nós temos aqui, pessoal, e vamos começar assentando ela da seguinte forma. A gente vai fazer uma camadinha aqui em cima e nós vamos regularizar isso aqui. Na sequência, a gente vai posicionar o bloco em cima dessa argamassa de regularização. Você acerta o nível dela, tanto na longitudinal como na transversal do bloco. Aproveita até, se quiser, o prumo dela aqui também, dá para aproveitar. Retirará o excesso da argamassa que sobrou, deposita a ferramenta na lateral e agora nós vamos depositar a argamassa nas juntas verticais, da seguinte forma. Nós vamos pegar a ferramenta, vamos pegar a argamassa pela caixa, aonde tem esse filete, tem que ser um filete constante de argamassa, que você vai encostar aqui no bloco e vai soltar ela. Uma camada constante, aonde está limpa a colher, eu encosto aqui no bloco e solto. Então, se eu tiver 20 blocos para colocar nessa parede, eu coloco a argamassa de junta vertical nos 20 blocos que eu tenho ela aqui. Então, está colocado aqui a junta vertical no meu bloco. Na sequência, eu vou pegar esse bloco aqui, ó, que já tem argamassa nas juntas, né? E vou levar esse aqui lá na linha de nylon, que eu vou encostar ele na linha de nylon e vou soltar encostando ele no meu bloco. Encostou no bloco, na ferramenta, vamos para frente. Vamos colocar mais 5, 6 blocos aí para frente. E aí sim nós vamos ver o nível das nossas paredes. Aproveitando sempre a planicidade da parede aqui, ó. Sempre nesse sentido aqui. Confere, tá feito pelo menos a primeira fiada de alvenaria. Pessoal, voltando então aqui à segunda fiada de blocos, nós vamos adicionar agora argamassa em cima do bloco e depois nós vamos assentar os blocos. Olha lá como é que a gente vai fazer agora. Nós vamos pegar com a própria ferramenta que a gente tem aqui. Então vamos lá, vamos colocar em toda a estrutura das nossas paredes aí, ó. O encabeçamento, às vezes, uma parede, olha, vai com a própria ferramenta, o excedente vai para a colocação das paredes. Então a gente está vendo aqui, ó, junta horizontal, junta vertical e também, pessoal, precisa ter juntas transversais com argamassa, que aí entra esta ferramenta aqui, onde eu vou depositando a argamassa. É posicionado novamente o espaçador de junta vertical e é adicionado o bloco com argamassa seguindo a linha e vai para frente. Retira-se os excessos e aí é visto o nível novamente das paredes aí. Você, como profissional, sabe que existe uma ferramenta chamada escantilhão. Esse escantilhão nada mais é do que réguas graduadas que a gente vai pôr nos 4 cantos das nossas paredes e é ali que vai sair a linha das nossas paredes. Então a gente vai posicionar réguas da altura do nosso pé direito, os 4 cantos das nossas paredes, e a linha segue do escantilhão a outro escantilhão para manter toda a alvenaria na mesma linha. Oh, parabéns, Paulo. Sabe tudo de alvenaria. Obrigado, Sérgio. Essa é a nossa função, é mostrar para os pedreiros daqui para frente que nós temos condição de sempre melhorar as paredes que a gente vai começar a levantar daqui para frente. E além disso, pessoal, olha só, vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A mudança que existe entre a alvenaria normal, de cerâmica, do tijolo, como o pessoal conhece, do bloco cerâmico para a alvenaria estrutural, é uma transição que vai acabar acontecendo, está acontecendo cedo ou mais tarde e vai acabar vingando isso. E vocês viram que é bastante simples de fazer, que tem que tomar cuidado e o Paulo mostrou para vocês bem devagarinho, com todos os detalhes. Agora, uma perguntinha. É lógico que um pouquinho de argamassa cai no chão. Essa argamassa dá para reaproveitar? Dá para reaproveitar 100%. Essa argamassa, a gente tem que nos conscientizar que ela é o que faz a alvenaria se tornar caro. Por isso que a gente mostrou todas essas ferramentas para ser econômico. Se você não utilizar essas ferramentas que a gente acabou de mostrar aqui, a sua obra não vai ter aqueles 15 ou 30% que é o almejado de todo construtor. Obra organizada, obra limpa.
Isso aqui é muito importante, o nível, prumo, alinhamento, planicidade. É o que a gente está primando aqui pela economia e, claro, com a mão de obra bem qualificada. Nós estamos vendo aí vários problemas ambientais e o que vai ser chamado atenção hoje é a utilização do bloco de concreto. Com essa técnica, com as instruções que vocês estão recebendo, essa é uma aula que vai ajudar você no dia a dia, melhorar o seu trabalho, melhorar a sua mão de obra, se qualificar, porque é isso que o mercado está exigindo.